Olá pessoal, meu nome é João Pedro Cesário. Essa é a aula do nosso módulo 4, que tem como tema Boas Práticas na Alimentação Escolar, com foco nos manipuladores e nos visitantes. Antes de dar início à nossa aula propriamente dita, é importante a gente ter em mente alguns conceitos básicos e suas definições. Vamos lá? O primeiro conceito é o conceito de boas práticas. Boas práticas, elas vão ser o conjunto de procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. A gente sabe que a área de manipuladores de alimentos, ela exige que certas regras de higiene sejam seguidas. São as chamadas boas práticas, cuja aplicação ela pode reduzir o desperdício de alguns produtos e proporcionar um melhor ambiente de trabalho. Um outro conceito muito importante que vale ser levado em consideração é o conceito de manipulação de alimentos, que consiste nas operações efetuadas sobre a matéria-prima para a obtenção e entrega ao consumo do alimento preparado, envolvendo as etapas de preparação, embalagem, armazenamento, transporte e distribuição. Bom, pessoal, seguir o que chamamos de boas práticas significa garantir a correta higienização tanto do manipulador quanto dos alimentos. Não só porque é importante zelar pela saúde e cuidados daqueles que irão consumi-los, mas também em respeito ao exigido pelas determinações da Anvisa, como já foi citado aqui em outros módulos pelos meninos, tanto por Aleph quanto por Giovanni. A manipulação dos alimentos nem sempre é vista pelo consumidor final. Apesar disso, é importante que haja um compromisso e respeito com aqueles que, em meio a tantas opções, nos escolhem para preparar sua refeição. Outro conceito é o conceito de manipuladores de alimentos, que eu achei muito interessante que fosse trazido para o nosso módulo 4 e para essa aula. Manipuladores de alimentos são qualquer pessoa do serviço de alimentação que entra em contato direto ou indireto com o alimento. Ou seja, é a pessoa que lava, descasca, corta, rala, cozinha, que prepara os alimentos em si. É um engano achar que o manipulador é somente a pessoa que fica dentro da cozinha manuseando o alimento. Aqueles que recebem as matérias-primas, servem os clientes ou até mesmo realizam limpezas de locais de trabalho são também considerados manipuladores no serviço de alimentação. Quando falamos em manipulação de alimentos, não podemos esquecer dele, o uniforme. O uniforme é um aspecto muito importante que deve ser levado, sim, em consideração. O uniforme é de responsabilidade do manipulador em mantê-lo limpo e conservado e verificar com o responsável do setor como deve ser feita a lavagem. E caso esse uniforme apresentar alguma irregularidade, é necessário que seja feita a solicitação para a troca. Quando o manipulador está em alguns intervalos descansando, é indicado procurar locais adequados e limpos para o descanso, nunca se sentar no chão, em escadas ou na grama, e também nunca se sentar nos pátios externos, por exemplo, de escolas. O uniforme ele pode servir de transporte de micro-organismos prejudiciais à saúde ou patogênicos para o interior da área de preparo de alimentos, que pode contaminar esses alimentos que irão ser servidos muitas vezes para crianças, se tratando aqui nesse caso da Escola Nossa Senhora do Carmo. Além de exclusivo, o uniforme ele deve ser adequado para a atividade. Por exemplo, o avental plástico ele deve ser usado nos procedimentos de higienização. Não se deve utilizar luva plástica e nem processos que envolvem calor, pois estes podem derreter ou grudar, causando queimaduras. Por isso é indicado preferir uniformes de cor clara. Assim, a sujeira ela fica visível, indicando a necessidade de troca desse uniforme. Quando o manipulador de alimentos chegar no local de trabalho,
É interessante que ele guarde seus objetos pessoais em um local específico. E não são permitidos, por exemplo, alguns materiais pessoais, como celular, chaves, guarda-chuvas, bolsas, mochilas, nas áreas de manipulação, pois estes objetos eles podem causar contaminação nos alimentos que irão ser servidos. Um estudo ele diz que em 1 milímetro de cabelo pode conter até 50 mil micro-organismos. Por isso, é muito interessante a gente levar em consideração esse aspecto. Os hábitos de higiene. Depois de tudo que aprendemos sobre micro-organismos, podemos compreender o quanto é importante que o manipulador ele tenha bons hábitos de higiene. Essa prática ela inclui higienizar frequentemente as mãos, tomar banho e realizar adequadamente a higiene oral, escovando os dentes e passando fio dental diariamente. Como a grande quantidade de micro-organismos patogênicos é encontrada na boca, no nariz, nos ouvidos, o manipulador ele não deve tossir e espirrar sobre os alimentos, cantar, assoviar ou falar desnecessariamente durante a manipulação. Não é permitido fumar nas dependências do serviço de alimentação, falar ao celular e manusear o dinheiro durante a manipulação são práticas incorretas que favorecem a contaminação dos alimentos. É uma pergunta. Você imagina quantos micro-organismos podem estar presentes em uma cédula de dinheiro ou moeda? São muitos, né? Então, jamais, em hipótese nenhuma, durante a manipulação de alimentos, a gente pegue esses objetos, tenha contato com eles, pois vai contaminar o alimento e causar doenças, né? Quem sabe em quem vai consumir. É interessante também manter as unhas curtas, limpas e sem esmalte ou base. As unhas, elas são locais de acúmulo de micro-organismos. Além disso, lascas de unha e de esmalte representam um perigo físico. Durante a manipulação, não é permitido o uso de barba ou maquiagem. Os adornos pessoais, como brincos, pulseiras, anéis, alianças, colares, relógio, piercing e correntes, devem ser retirados durante a manipulação. Isso porque esses objetos acumulam sujeira e micro-organismos, dificultam a higiene pessoal e podem cair nos alimentos ou enmanchar em algum equipamento, provocando acidentes de trabalho. Por isso, antes de manipular os alimentos, fazer a retirada de brincos, de anéis, para evitar esses acidentes. Vale a pena ressaltar: a saúde dos manipuladores dos alimentos ela deve estar em dia. Quando o manipulador apresentar qualquer alteração em sua saúde, incluindo corte ou ferida nas mãos, ele deve comunicar ao responsável para que o mesmo avalie a necessidade de afastá-lo temporariamente de sua função. A pessoa doente, com diarreia, vômito, gripe, dor de garganta ou conjuntivite, ela apresenta um número alto de micro-organismos patogênicos em seu corpo, que pode facilmente contaminar os alimentos. Os machucados, como cortes, feridas ou arranhões, eles têm um alto número desses micro-organismos. Então, a qualquer sinal desses acontecimentos, deve ser comunicado ao responsável para que haja um afastamento e uma prevenção. É interessante que haja orientações e capacitações. É responsabilidade do serviço de alimentação oferecer aos seus manipuladores capacitações periódicas em higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e doenças transmitidas por alimentos. Caso o manipulador tenha alguma dificuldade durante a rotina de trabalho, ele deve esclarecer junto ao responsável pelo serviço de alimentação. Por isso, é indicado que alguns cartazes sejam fixados no local de trabalho para servir de orientação aos manipuladores sobre os hábitos adequados de higiene. Falando agora sobre os visitantes na área de manipulação. A gente sabe que, se tratando do setor de alimentos, cozinhas, sejam de escolas, de restaurante, sempre tem a presença de algumas pessoas.
Essas pessoas elas são denominadas visitantes e incluem os clientes, os fiscais, os consultores e os fornecedores, além de pais de alunos, professores, diretores, se tratando de escolas. Os visitantes, eles para entrar no ambiente de produção, no ambiente de preparação dos alimentos, eles precisam seguir as mesmas regras de quem está trabalhando lá. O acesso à área de manipulação de alimentos, ele deve ser restrito aos manipuladores. Se tratando de escola, quem são esses manipuladores? As nossas queridas merendeiras. Mas quando algumas pessoas externas ao estabelecimento que não fazem parte do quadro de funcionários podem ter interesse ou necessariamente entrar nas áreas internas, elas precisam sim seguir as mesmas recomendações, as mesmas normas requeridas para quem está trabalhando diretamente lá. Os adornos como brincos, relógios, eles precisam ser retirados. Os cabelos eles devem ser protegidos com touca ou rede. A roupa ela deve estar limpa e um avental pode ser colocado por cima delas. A empresa ou estabelecimento pode emprestar esse avental, garantindo assim a sua limpeza correta, sempre visando a prevenção de micro-organismos patogênicos nos alimentos. Além disso, não se deve falar desnecessariamente, tossir e espirrar sobre os alimentos. Os visitantes, eles não podem tocar nos alimentos, utensílios e equipamentos da área de manipulação, mesmo que higienizem as mãos, pois não sabemos, né, de onde eles estão vindo, qual a procedência. Então, é indicado que eles não toquem nos alimentos. Até mesmo os funcionários do setor administrativo e o dono da empresa, se quiserem entrar no local do preparo de alimentos, eles devem seguir todas essas regras, né? Que já foram faladas anteriormente, sempre visando, como eu já falei, a qualidade do alimento e a não disseminação de doenças. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Foi uma aula curta, uma aula resumida. Eu tentei trazer para vocês os principais tópicos. Eu espero ter atendido a esse tópico, a esse módulo 4. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. E muito obrigado pela atenção.